sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Saudações todos e a todas, sou o Laudelino Augusto, cristão leigo, sou assessor atualmente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato, da CNBB. Fui convidado aqui pela Diocese de Castanhal e de Bragança para esse estudo, essa semana, né, de estudo, de aprofundamento do documento 105. Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Tá bom? Vamos começar? O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. 102. Olha, a preocupação que eu estou tendo até agora, vamos relembrar aqui o fio condutor aqui. Chave de leitura. Igreja, mundo, reino. Depois nós batemos bem na questão do reino, não foi? Agora estamos batendo na questão de igreja, que somos nós, corpo, povo, figura da Trindade. Povo de Deus, todos nós aqui. Corpo de Cristo, todos nós, membros diferentes, mas o mesmo corpo. Templo vivo, todos nós. E agora estamos vendo algumas noções que o concílio trouxe da eclesiologia. Povo de Deus, já falamos, né? Agora o 102. Igreja, corpo de Cristo na história. 102. Os cristãos são chamados a serem os olhos, os ouvidos, as mãos, a boca e o coração de Cristo na igreja e no mundo. Esse na igreja, a gente pensou como mudar isso aí, porque vamos aprofundar isso, né? Mas é igreja no mundo, talvez não precisasse nem do na igreja, né? Porque igreja no mundo. Para não ficar a gente fora da igreja também, quando a gente é isso na igreja e é isso no mundo. Não, sendo nós estamos. E estando nós somos. A igreja é na medida que ela está. E ela está sendo. E estando presente e atuante, nós somos igreja. Está vendo como é que é um movimento só? Mais tarde vai citar a Aparecida aí que fala que o leigo, a eclesialidade do leigo e a cidadania é um movimento só. Olha aí, interessante. Vamos chegar lá. Mas nesse momento, 102. A igreja, corpo de Cristo na história. Esta realidade, continuando aí, né? Esta realidade da presença de Cristo é explicitada na imagem proposta por Paulo, a de que a igreja é corpo de Cristo. Cristo vive e age na igreja, que é seu sacramento, sinal e instrumento. Olha o 103, só a primeira frase aí. O apóstolo Paulo deixa claro que Cristo é a cabeça desse corpo. A gente já tem comentado sobre isso, né? E assim tem tudo a primazia, né? Nele, em Cristo, a igreja tem sua origem. Dele, ela se nutre. A primazia do Cristo cabeça lembra a igreja que ele, Jesus, é o centro de tudo. A igreja é servidora de Cristo. Assim sendo, os indivíduos na igreja, mantendo sua subjetividade, possuem uma identidade comunitária, possibilitada e mantida pelo Espírito de Cristo. Olha só. Está vendo? Cada um mantém a sua subjetividade, seu modo de ser, seu estado de vida, sua vocação, sua identidade, seu caráter, né? E respeita os demais. E mantém e possui uma identidade comunitária. Oh, só o Espírito Santo para manter uma coisa dessa, né? Mas continuando aí, é interessante para nós. Olha, esta identidade comunitária vale para a igreja em seu sentido universal, que atravessa a história, em todos os lugares e em todos os tempos. A imagem do corpo de Cristo implica num forte compromisso ético de cuidado e solidariedade dos membros uns para com os outros, especialmente para com os mais fracos.
achei importante ler esse até o fim, para dizer isso. O cuidado que devemos ter uns com os outros. Especialmente com os mais fracos. São Paulo, na imagem do corpo, ele vai falar, né? Os membros do corpo que são mais frágeis são cobertos com mais carinho e proteção. E às vezes a gente abandona alguns membros do corpo, igreja, né? Ou não valoriza, não reconhece. 105 é bom nesse momento que a gente está vivendo aqui. Olha o 105. Na iniciação à vida cristã, temos a fonte e a origem do discipulado e da missão. Por isso, entre todos os membros da igreja, reina verdadeira igualdade quanto à dignidade e à ação comum a todos os fiéis na edificação do corpo de Cristo. Eu queria concluir com 274, letra C. Letra C. Olha a proposta aí. Efetivar o processo de participação dos vários sujeitos eclesiais. Vários sujeitos eclesiais, olha que interessante. Contribuindo para a consciência e o testemunho de comunhão como igreja, tornando regulares as assembleias nacionais dos organismos do povo de Deus, que vêm sendo realizadas desde 1991 e que reúnem os dirigentes da CNBB, da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, da Comissão Nacional dos Presbíteros, CNP, da Comissão Nacional dos Diáconos, CND, da Conferência Nacional dos Institutos Seculares, CNIS, e do CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Falando sobre a necessidade e a beleza de caminhar juntos, o Papa Francisco afirma: o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Francisco fala que sínodo é o nome da igreja, né? São João Crisóstomo dizia que igreja e sínodo são sinônimos. Mas por que eu falo isso nesse momento, para concluir todo esse assunto aqui de que igreja, mundo, reino, igreja, corpo de Cristo, igreja, figura da Trindade, igreja, povo de Deus, igreja que nós todos fazemos parte e devemos ser unidos. E o Espírito capacita a todos para essa ação de evangelização, de transformação social, de engajamento, né? Para que o reino aconteça na história. Vocês, leigos e leigas, dá para perceber e experimentar com mais clareza que é membro desse corpo? Cristo cabeça, mas que aqui está o pastor que faz a unidade, o discernimento, que anima, como Cristo falou para Pedro, né? Quando ele questionava Pedro, mas ele estava querendo dar uma missão, né? Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Então, apacenta as ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Então, cuida aí dos cordeirinhos, né? Confirma teus irmãos. Pedro, tu me amas? Ô, mestre, tu sabes tudo. Sabe, inclusive, que eu sou miserável, pecador, mas eu amo. Apacenta, confirma teus irmãos. É a missão do bispo, né? Confirma, anima, faz o discernimento, é a unidade. O Papa, em termos da igreja do mundo todo, o bispo, de certa maneira, o padre na paróquia, faz essa unidade, né? Unidade no ministério dele, né? O ministério que ele exerce. O leigo também, quando é animador de uma comunidade, de certa maneira, ele está fazendo essa unidade ali. Mas não quer dizer que ele manda, que ele é autoritário. Mandar para Jesus é servir, não é? Lava-pés. É o poder obediencial. Eu aprendi isso com Henrique Dussel, que ele aprendeu com os indígenas lá de Chiapas, no México, onde ele mora agora, né? Diz que o indígena, o chefe indígena, o cacique, ele tem consciência já introjetada nele, que ele tem a obrigação de fazer com que o povo seja feliz, que não tenha necessidades, que tenha vida. Então, ele exerce o poder obediencial. Mandar como quem serve. E não mandar como quem manda, como quem é autoritário. Eu fico até entendendo quando o povo ficava impressionado de ver Jesus falando e fala,
e falava, ele fala com autoridade. Porque ele fala e faz. Né? Fala e serve, é servidor. Ó, lavei os pés, né? Vocês me chamam de mestre e senhor, não chamam? Então certo, eu sou o mestre e senhor. Se eu, que sou mestre e senhor, lavei os pés, é para vocês fazerem também. E tem mais uma coisa. Se vocês entenderam e praticarem, serão felizes. A gente fica buscando a regra da felicidade, está aí, ó. João 13:17. Se vocês entenderem e praticarem, serão felizes. Vamos falar do foco? O documento tem a chave de leitura, mas tem um foco. Para que os bispos escreveram esse documento? Os senhores bispos acolheram e falaram, estudaram e fizeram esse documento. Vamos ver o foco? Número 10. Item 10. Qual é o foco desse texto, afinal de contas? O presente documento tem como perspectiva a afirmação dos cristãos leigos e leigas como verdadeiros sujeitos eclesiais. Ponto. Para um pouquinho e depois a gente continua aí. Verdadeiros sujeitos eclesiais. Aí não está entre aspas, porque no item 1, olha no item 1. No meio do item 1, tem verdadeiro sujeito eclesial entre aspas, não tem? E lá embaixo no rodapé, o que está escrito lá? Documento de Aparecida 497A. Então essa expressão, verdadeiro sujeito eclesial, é de Aparecida, né? Volta no 10. Nós estivemos discutindo lá esses dias, né? Que chama a atenção da gente, por que tem que ter o adjetivo verdadeiro? Os leigos são verdadeiros sujeitos eclesiais. Parece que dá a impressão que não precisava, né? São sujeitos eclesiais. Por que a Aparecida coloca? Aí nós vamos ver lá no texto de Aparecida. No contexto é muito interessante. Eu tive essa impressão, comentei lá na comissão, eles até concordaram, né? Não sei se é a mesma profundidade, mas a gente pode entender assim. Sabe quando São João, na primeira carta, ele fala assim que nós somos filhos de Deus? E o somos de fato? Talvez não precisasse, né? Nós somos filhos de Deus, ponto. Mas ele põe um aposto lá, né? E o somos de fato. Então, verdadeiramente, somos mesmo, pelo batismo, incorporados, de fato. Então, a mesma coisa do leigo, viu? Somos sujeitos eclesiais. Verdadeiramente, de fato, pelo batismo. É o batismo que nos confere. São João Paulo II, na Christi Fidelis lá, chega a dizer que a liberdade associativa dos leigos, não só dos leigos, de todos, né? Na igreja, mas ali no caso sobre os leigos, é uma liberdade que promana do batismo. Olha só, que interessante, né? Então, o ser promana do batismo. Então, vamos ler de novo o 10. O presente documento tem como perspectiva a afirmação, quer afirmar, dos cristãos leigos e leigas como verdadeiros sujeitos eclesiais. Esta expressão, sujeitos eclesiais, é recorrente em todo o texto e se fundamenta nos ensinamentos do Concílio Vaticano II e do magistério subsequente. O Vaticano, na Apostólica Actuositatem, já usa o termo sujeito. A Christi Fidelis Light fala sujeitos ativos. Sujeitos ativos, diz João Paulo II. Continua. Pretende-se, o que pretende com o documento? Pretende-se animar a todos os cristãos leigos e leigas a compreenderem a sua própria vocação e missão e atuarem como verdadeiros sujeitos eclesiais nas diversas realidades em que se encontram inseridos, reconhecendo o valor de seus trabalhos na igreja e no mundo. Olha aí que bonito, hein? Primeiro, nossos pastores afirmam que nós somos sujeitos, verdadeiros sujeitos eclesiais. Depois vai dizer que o que pretendem é nos animar para que a gente compreenda e atue. Tem que compreender e atuar. A gente é estando e está sendo. Quem não atuar não é leigo. Tem até o rótulo, mas não é, porque não está agindo. É igual
né? Alguém que tem um potencial para alguma coisa, mas que nunca realiza aquilo. Então deixou de ser, né? Então tem que compreender e atuar nas realidades em que se encontram inseridos, reconhecendo o valor de seus trabalhos na igreja e no mundo. Nossos pastores já deixaram claro que reconhecem. Tem outros textos aí que eles agradecem. O 1, nós começamos a falar o 1, vamos ler o 1. Vale a pena, né? É com alegria e admiração que mais uma vez nós, bispos, pastores da Igreja de Cristo, expressamos o nosso agradecimento aos cristãos leigos e leigas pelo testemunho de sua fé, pelo amor e dedicação à igreja e pelo entusiasmo com que se doam ao nosso povo, às nossas comunidades, às suas famílias, às suas atividades profissionais, até o sacrifício de si. Quantos leigos sacrificam mesmo? Sabe aquele leigo que trabalha de segunda a sexta-feira, duro? E chega sábado e domingo, fica o dia inteiro na pastoral? E na segunda-feira cedo, 7 horas da manhã, já está no serviço? Mas, tá vendo? Precisa, como diz aqui, reconhecer, né? Tá certo? Depois continua dizendo, né? O laicato como um todo é o verdadeiro sujeito eclesial. Cada cristão leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na igreja e no mundo. Para atuar como igreja no mundo, sendo igreja no mundo. Eu tenho uma preocupação com esse na igreja, né? Mas é aquela preocupação de dizer que no corpo eclesial nós somos membros a todo título. Pio XII dizia, vocês são plenamente igreja, a todo título. O batismo não é proporcional. Um pedacinho do batismo para os leigos, um pouquinho mais para os religiosos, um pouquinho mais para os diáconos, um pouquinho mais. Não tem isso, o batismo é total. Né? Então, como diz aí, verdadeiros sujeitos na igreja e no mundo. Aí fala de Francisco de Assis, né? A Francisco de Assis, o Cristo crucificado ordenou, vai e reconstrói a minha igreja. Nós estamos no 10, né? Estamos no 10, não podemos devagar muito não aqui, ó. Tá bom? É o foco. Que nós somos sujeitos eclesiais. Verdadeiros sujeitos eclesiais. Vamos no 119? 119. Se o foco é afirmar que somos verdadeiros sujeitos eclesiais, então, lá no meio do documento é que vai falar desse foco, né? O que está no título aí? O cristão leigo como sujeito eclesial. Senhores bispos, o que os senhores quiseram dizer para nós sobre o sujeito eclesial? Está aqui, ó. 119. O cristão leigo é verdadeiro sujeito eclesial mediante sua dignidade de batizado. Está vendo? Batizou? É sujeito eclesial, porque incorporou a Cristo. Passa a ser cristão, né? Outro Cristo, podemos dizer assim. Não é aquela profundidade teológica do in persona Christi, mas não deixa de ser um outro Cristo. Não é? Revelar Cristo no anúncio do querigma e antes ainda, no testemunho. O beato Paulo VI já dizia, a primeira forma e insubstituível forma de missão é o testemunho. Depois o anúncio do querigma, etc. Dignidade de batizado. O cristão leigo é verdadeiro sujeito eclesial mediante sua dignidade de batizado, vivendo fielmente sua condição de filho de Deus na fé, aberto ao diálogo, à colaboração e à corresponsabilidade com os pastores. Como sujeito eclesial, assume seus direitos e deveres na igreja, sem cair no fechamento ou na indiferença, sem submissão servil, nem contestação ideológica. Colocou dois extremos aí, ó. Tem leigo que é uma submissão servil. Aquele que foi falado ontem aqui. Se o padre pedir ou mandar, eu faço, mas se não, é um submisso total. E cá entre nós, tem padre que às vezes mantém essa situação. É melhor que o leigo fique submisso do que me dê problemas. Teve uma paróquia que chegaram a dizer para mim, o leigo é membro do corpo, é? Só se for a unha. Cresce, corta.
cresce, corta. Aí o outro falou assim, às vezes é o cabelo, que também cresce, corta. Então o leigo não pode crescer, se crescer, corta. Falando do clericalismo, o Papa, quando falou da cumplicidade pecadora, né? Aí um dia lá em Santa Marta, na homilia, ele lembrou quando ele chegou, ele era o arcebispo de Buenos Aires, chegou numa paróquia, o padre acolhendo ele, né? Eminência, ele era o cardeal ainda, né? Eminência. Aqui, eu vou apresentar para o senhor, esse senhor aqui, é um leigo. Ele é casado, já tem família. Se não fosse isso, eu ia falar para ele ser padre, mas já que já é casado, ele sabe tudo, eminência. Ele conhece a palavra de Deus, ele conhece os documentos da igreja. Convém que vossa eminência o ordene diácono. O Papa disse que olhou para o padre e falou assim, por quê? O leigo não pode saber das coisas, não? Ele não pode continuar como leigo porque ele sabe a doutrina, os documentos da igreja, a palavra de Deus? Deixa ele. Precisamos de leigos bem formados. Agora, se ele quiser, se ele tiver a vocação, quiser dar essa resposta, o Senhor providencia a formação dele para que a gente ordene diácono. 119, então, né? Olha, continua aí. E sem submissão servil, ficar submisso, né? Nem contestação ideológica, ao outro extremo. O leigo começa a saber das coisas, começa a contestar, começa a criticar, começa a destruir. Tem isso também. Tem leigo que quer falar que, mas que o padre falou na homilia hoje, e faria melhor que ele. Não. Não tenha isso nas nossas comunidades, viu, gente? Não haja em nosso meio quem pratique esse tipo de coisa, né? Desde os primeiros cristãos já havia isso, né? Carta aos Hebreus fala isso, né? Cuidado com pessoas da comunidade, que quer dizer que não haja em nosso meio isso não. Então, nem submissão, mas também não contestação, que divide a comunidade. Seja humilde. Ofereça. Esse que está esperando o padre mandar, não fique esperando não, ofereça. Ele precisa que o padre dê uma autenticação, né? É isso, pode fazer? Então peça, ofereça. Não fique esperando mandar. Coloque-se à disposição. Não precisa contestar, né? Claro que uma vez ou outra pode chamar a parte e falar, padre, o senhor falou isso na homilia, mas eu acho que podia ser diferente, você não acha? Partilha junto, como irmãos. Quem ama, corrige, diz o texto bíblico, né? Continuando ainda no 119. Olha que bonito, hein? Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar amor à igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no seguimento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo. Tudo isso é ser sujeito eclesial, tá vendo? Como é profundo? Testemunhar amor à igreja, mesmo quando a gente está um pouco irritado com certas situações. O padre Marins, Zé Marins, ele fala, né? Às vezes a nossa igreja, teve padres do início que falavam que era uma prostituta, né? A igreja, uma prostituta. Estava sendo infiel naquela época, né? Então ele fala, às vezes a nossa igreja é uma prostituta desdentada, descabelada, mas é nossa mãe. Vamos criticar como filhos? A gente ama, a gente corrige com carinho, com amor. Então tem as críticas, sim. Crítica profética. O documento 40. 40. Igreja, comunhão e missão. No início lá fala que tensões existem. Na igreja é próprio, é uma instituição humana. É próprio ter tensões entre nós. Mas tem que ter maturidade, porque um polo não pode eliminar o outro. Está lá. Documento 40. E fala que para buscar a comunhão, tem que ter crítica profética, diálogo e testemunho. Dê testemunho para você criticar os outros. Tira a trave do teu olho para poder tirar do seu irmão. Jesus fala no Evangelho, né? Testemunho. Diálogo sempre, igreja do diálogo. E crítica profética. Faz a crítica apresentando soluções. Né? Crítica amorosa, que edifica.
Então, amor à igreja, hein? Amor à igreja. Servir os irmãos, etc. O 132, um pouquinho na frente aí, é uma pérola, sabe, gente? O pessoal diz que o documento, eu costumo dizer isso para eles lá, tem alguns itens que são muito bons, resumem, né? Todo um capítulo, eles chamam de pérolas. Aqui é uma pérola do 105. O cristão, sujeito na igreja e no mundo, é discípulo missionário, seguidor e testemunha de Jesus Cristo. É o cristão maduro na fé, que experimentou o encontro pessoal com Jesus Cristo e se dispôs a segui-lo com todas as consequências dessa escolha. É o cristão que adere ao projeto do Mestre e busca identificar-se sempre mais com ele, com seu ser e agir. É o cristão que se coloca na escuta do Espírito e se percebe enviado à edificação da comunidade e à transformação do mundo, como lugar do reino de Deus, já iniciado até a consumação definitiva. Não é uma pérola, gente? Que bênção, não? Pegou tudo que estava ali para trás, vocês viram que juntou num item, né? Fala do leigo, sujeito na igreja e no mundo, é tudo isso aí. Isso, projeto de Jesus, que todos tenham vida. E por isso que precisamos, como diz aí, ó, enviado, coloca na escuta do Espírito, né? Cada manhã, Senhor, eu me coloco, como diz o profeta, né? A cada manhã, Senhor, eu me coloco à escuta. Cada manhã, todo dia, toda hora, né? E se percebe enviado à edificação da comunidade, que cresça a comunidade, né? E a transformação do mundo, hein? Não vamos esquecer da transformação social e do mundo todo. Como lugar do reino, onde que o reino acontece? No mundo. E esse reino já está iniciado até a consumação. Uma definição muito positiva, não é? Nossa, de cristãos leigos e leigas. Veja aí. Depois do 132, estamos no foco ainda. Vamos no 91. Puxa vida, o 91. Quem que é o nosso modelo de sujeito? Olha o 91, começa o capítulo 2, né? Sujeito eclesial, discípulos missionários, cidadãos do mundo. É o julgar. Aqui é o método ver, julgar e agir, né? O capítulo 2 é o julgar. E já começa com uma frase aí da Bíblia, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que nos lembra o nosso querido Padre Zezinho, não é? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém mais quer o sal quando ele pede o seu sabor. Ninguém acende a luz para escondê-la logo após. O sal e a luz sou eu, sou do povo do Senhor. Já estou ficando rouco. Mas olha, é Jesus que fala, vocês são sal da terra, luz do mundo. Foi o evangelho de domingo, né? Que nós celebramos e iniciamos ontem esse encontro nosso. Olha o 91. Jesus nos ensina a ser sujeitos de nossa vida. Por palavras e ações, ele, Jesus, foi verdadeiramente sujeito de sua vida e de seu ministério. Ele, Jesus, é modelo para todos cristãos, chamado a ser sujeito livre e responsável, capaz de opções, de decisões e de um amor incondicional. Suas atitudes convidam a uma nova maneira de ser, que brota do coração transformado, não da lei. Mas continuando aí, ó, Jesus é o nosso, né, modelo de sujeito. E é através dele, suas decisões manifestaram os caminhos concretos do amor até o fim, tendo amado seus amores até o fim. E através dele, caminho, verdade e vida, que podemos chegar a Deus. No segmento de Jesus, como de seus discípulos, somos todos sujeitos de nossa vida e de nossa missão, conscientes de nossa dignidade, livres de qualquer escravidão e capazes de doar-nos ao serviço do reino de Deus, da comunhão eclesial e do amor ao próximo. Aí conclui assim: a fé em Jesus Cristo nos insere em sua vida, em seus sentimentos, em sua própria pessoa e em sua missão. A fé cristã nos impulsiona
e convoca a ser verdadeiros sujeitos na igreja e na sociedade. Tem mais alguém que pode ser modelo de sujeito? 113, pega o 113. Acho que tem mais alguém que pode ser modelo de sujeito para nós. O perfil mariano da igreja, olha aí, 113. Para compreendermos em toda a sua grandeza e dignidade a natureza e missão dos cristãos leigos e leigas, podemos dirigir o nosso olhar para Maria. Nela encontramos a máxima realização da existência cristã. Por sua fé e obediência à vontade de Deus e por sua constante meditação e prática da palavra, ela, Maria, é a discípula mais perfeita do Senhor. Mulher livre, forte, discípula de Jesus, Maria foi verdadeiro sujeito na comunidade cristã. Esse texto é interessante, eu confesso que eu fiquei impressionado. Eu não sabia disso aqui que vai dizer em seguida aí, né? Do perfil mariano da igreja. No canto dele, né? Então, olha o que diz o 114. Perseverando junto aos apóstolos à espera do Espírito Santo, Maria cooperou com o nascimento da igreja missionária, imprimindo-lhe um selo mariano e maternal, que identifica profundamente a igreja de Cristo. Diz os Atos dos Apóstolos, né, que eles estavam lá no cenáculo e com eles estava Maria. E outras pessoas, né? Estavam junto lá. Um grupo de pessoas quando veio o Espírito Santo, né? A efusão do Espírito. Continua aí. Este perfil mariano é para a igreja tão fundamental e característico, se não muito mais, que o perfil apostólico e petrino, ao qual está intimamente ligado. A dimensão mariana da igreja precede, nesse sentido, a dimensão petrina, ainda que lhe seja intimamente unida e complementar. Por que isso, hein? Porque Maria precede Pedro e os apóstolos. Ela é santa e rainha dos apóstolos, que são pecadores. Maria é figura da igreja. Ela precede todos no caminho rumo à santidade. Na sua pessoa, a igreja já atingiu a perfeição. O dogma, né, da Imaculada, da Assunção, né? Claro que aqui não quer comparar, dizer o que é mais, o que é menos. Fala que é junto, é intimamente ligado, né? Mas o perfil mariano, juntamente com o perfil petrino, vem de Pedro, não é isso? Sim, a pedra, Pedro, tu és pedra. Né? O que ligares na terra será ligado no céu. Tudo isso, a sucessão apostólica, como é importante para nós, hein? Como é importante. 91, 113 que eu falei, e agora... o 115, vamos terminar com 115. A reflexão sobre o perfil mariano da igreja abre muitos horizontes, hein? E oferece luzes para maior e melhor compreensão do ser e da missão dos leigos e leigas no seio do povo de Deus. Em Maria, mulher leiga, santa, mãe de Deus, os fiéis leigos e leigas encontram razões teológicas para a compreensão de sua identidade e dignidade no povo de Deus. Maria é membro supereminente e de todo singular da igreja, como seu tipo e modelo excelente na fé e na caridade. É uma palavra de São João Paulo II. Aliás, não, é Lumen Gentium, né? Lumen Gentium. 53, olha que bênção, hein? Olha, nós leigos e leigas encontramos em Maria razões teológicas para a compreensão da nossa identidade e dignidade como povo de Deus. É uma semana teológica que nós estamos aqui, né? Fiquei até preocupado quando ouvi o folheto aí, semana teológica, falei, Jesus. Mas o texto nos dá aí, ó, em Maria encontramos razões teológicas, né? Nós temos aqui nossos pastores para nos ajudar, se eu falar alguma coisa. Apesar que eu procuro sempre repetir o que está escrito, mas às vezes a gente pode voar aí, né? O zelo às vezes excede, né? Excesso de zelo não é bom. Mas vamos lá.